Capítulo 4. O caminho do sucesso. 1. Quando uma pessoa se esforça e estuda continuamente. A esperança contida na história infantil, O Patinho Feio. Dedico este capítulo àqueles que estão na juventude e também aos que são jovens de coração. Era uma vez um garoto que, antes de passar da pré-escola para o ensino fundamental, fez um teste de QI, quociente de inteligência, pela primeira vez na vida. De acordo com o teste, seu QI resultou em 97 pontos. Ele achou que, como esse resultado estava próximo dos 100 pontos, como numa prova, ele havia sido aprovado com sucesso. Ao voltar para casa, contou a façanha todo feliz aos pais. Porém, quando seus pais começaram a chorar, ele sentiu que havia alguma coisa errada. Foi então que explicaram a ele que neste teste, 100 pontos não significam a pontuação máxima, mas apenas um valor intermediário. Ele tinha um irmão 4 anos mais velho. Quando esse irmão realizou o mesmo teste no passado, havia conseguido 186 pontos. Mas como esse resultado fora considerado muito surpreendente, um aluno de pós-graduação em pedagogia da Universidade de Tokushima resolveu aplicar-lhe um segundo teste, e dessa vez o resultado foi 187 pontos. Assim, infelizmente, o irmão caçula, que havia obtido somente 97 pontos, pensou que seria dele quando se tornasse adulto. Enquanto frequentou o ensino fundamental, os pais não esperavam nada do garoto. Apenas incentivavam-no a realizar tarefas simples, como retirar as ervas daninhas do jardim. Acreditavam que ele nunca seria capaz de ganhar a vida se dependesse apenas do estudo. Portanto, acharam que seria melhor se ele se tornasse um comerciante ou algo assim, que talvez fosse melhor seguir nessa direção. Todas as pessoas próximas lhe diziam que seria ótimo se ele pudesse pelo menos ganhar dinheiro, e assim ele foi criado. O irmão mais velho, que tinha um QI mais elevado, foi criado para se tornar um acadêmico e era muito incentivado a estudar. Devido ao seu baixo QI, o irmão mais novo começou a se sentir profundamente inferiorizado durante os primeiros anos de escola. No entanto, nos últimos anos do ensino fundamental, suas notas, de repente, começaram a mostrar uma melhora. Com isso, ele começou a sentir mais ânimo e passou a ficar mais tempo estudando. Como passou a fazer menos exercícios físicos, acabou engordando muito, ganhou bastante peso. Na sexta série, ele pesava 65 quilos e media apenas 1,47 m. A mãe dele achava que ser grande era melhor do que ser pequeno demais e comprou-lhe um agasalho de tamanho ainda maior para alguém que tivesse 1,80 m e pesasse 80 quilos. Ao usá-lo, sua aparência ficava ainda mais estranha. Quando andava pela rua, via sua sombra enorme e feia na calçada e sentia um grande desgosto. O garoto não conseguia parar de pensar na história do Patinho Feio. A ideia de que o Patinho Feio se tornaria um cisne magnífico dava-lhe um lampejo de esperança. Assim, durante o tempo em que frequentou o ensino fundamental, olhava para sua sombra feia que se estendia pela calçada e alimentava a esperança de um dia se tornar um belo cisne. O que ele não sabia, no entanto, é que quando fez o teste de QI, não havia seguido direito às instruções do professor e acabara anotando parte dos resultados na página errada, e não na página adequada. Assim, a sequência de respostas acabou não correspondendo aos problemas resolvidos. Por isso, seu resultado foi muito baixo. Ele resolveu todos os problemas, mas errou ao transcrever as respostas, pulando uma página ao anotar os resultados. Ele não se deu conta de que essa era a razão de ter obtido uma nota baixa no teste, e ele só descobriu isso muito mais tarde. Na realidade, seu QI não era tão baixo quanto a nota sugeria, mas como as crianças costumam acreditar em tudo o que os pais dizem, esse garoto ficou convencido de que não era inteligente e por muito tempo não conseguiu se libertar dessa crença. Mas depois disso, passou a ir muito bem nos estudos. Como havia sido considerado inferior em termos de inteligência, decidiu compensar essa falta natural de competência se esforçando bastante nos estudos. Consequentemente,
Por volta da sexta série, já havia desenvolvido um elevado nível de desempenho, pois estava convencido de que para ir bem nos estudos, teria de se esforçar muito. Ele pensava, bem, se para as outras pessoas basta apenas estudar 1 hora por dia, eu preciso estudar 3 horas para chegar a algum lugar. E adotou essa atitude nos estudos diários. As pessoas são capazes de mudar, mesmo que leve muito tempo. Quando passou do ensino fundamental para o ensino médio, esse rapaz começou a pensar de forma diferente. Os pais sempre elogiavam o irmão mais velho, colocando-o num pedestal, enquanto para o irmão mais novo sempre mantinham expectativas baixas, raramente tecendo qualquer elogio, fazendo com que ele achasse tudo isso muito estranho. Sentia que era uma espécie de lógica adotada pelos pais desde o passado, e não havia como mudar as regras. Parecia o sistema ensinado por Confúcio, em que, para estabelecer a ordem, os mais jovens deveriam dar preferência aos mais velhos, a fim de manter a harmonia e o equilíbrio das coisas. Pelo menos é isso o que imaginava quando relembrava esses acontecimentos. Felizmente, porém, o fato de esse garoto nunca ter visto a si mesmo como alguém especial, nem brilhante, fez com que aprendesse a realizar esforços constantes, e isso levou-o a estudar muito. Bem, esse garoto cuja história estou contando, na verdade, sou eu mesmo. A moral dessa história é que nunca é possível saber como as pessoas serão no futuro. Mesmo que elas sejam avaliadas e classificadas por diferentes testes, com o passar do tempo, muitas coisas podem mudar. Por isso, o que devemos pensar é, o mais importante de tudo é a postura que essa pessoa cultiva. Fui criado dessa maneira, e mesmo depois que entrei para a universidade, meus pais ainda achavam que eu não era muito inteligente. Então, continuei pensando, talvez eles tenham razão, e humildemente aceitava o ponto de vista deles. Essa também foi uma das razões pelas quais me tornei alvo de críticas em algumas revistas e tabloides semanais. Fundei a Rap Science quando tinha 30 anos. Quando estava com 34 anos, pela primeira vez fui duramente criticado por uma dessas revistas semanais. Na época ainda não entendia bem por que elas faziam isso, mas parece haver uma regra não escrita de que neste mundo não há nenhum problema em falar mal das pessoas que se tornaram bem-sucedidas. Essa regra não foi ensinada nas escolas que estudei, portanto, não sabia da sua existência. Mas, ao que parece, depois que alguém passa a ser reconhecido pela sociedade e firma uma posição, tornando-se uma figura pública, é plenamente aceitável que se fale mal dela. Mas, como na escola não fui preparado para isso, depois do primeiro ataque, fiquei bastante abalado. Esse primeiro ataque, ocorrido cerca de 20 anos atrás, veio de uma revista semanal que parecia estar sob a influência de espíritos malignos, conforme revelamos em um livro que publicamos em 2011, chamado O Vínculo de Shukan Shinshu com o Diabo, publicado pela IRH Press, Japan. Eles escreveram um artigo intitulado Ryuho Okawa formou-se em Direito pela Universidade de Tóquio. No entanto, se diz ser burro. Será possível? Aceitei humildemente a crítica deles e decidi que doravante seria mais cauteloso. Como tive uma infância em que meus pais passaram essa impressão para mim, não me considerava inteligente. Minha concepção de como as pessoas me viam ficou um pouco distorcida, e falando de forma objetiva, eu era muito ingênuo. Posteriormente, vim a compreender tudo isso. 2. Ocultos sob os pés das pessoas encontram-se valiosos diamantes. A parábola que fez um contador de histórias ficar milionário. As pessoas costumam ter dificuldade para compreender quais são seus talentos e habilidades e como fazer o melhor uso deles. Há uma lenda famosa que vem sendo contada nos Estados Unidos desde o início do século XX. Houve até um contador de histórias que a narrou tantas vezes que se tornou milionário. Dizem que foram mais de 5.000 vezes. A história é sobre uma mina de diamantes, onde havia muitos diamantes enterrados, e de um camponês que vivia na região do Irã ou da Índia.
O homem desejava garimpar diamantes, por isso comprou algumas terras e passou a cavar o dia todo procurando diamantes, mas nunca encontrava nenhum. Certo dia ele desistiu, vendeu suas terras por um preço bem baixo e foi viajar para procurar a pedra preciosa em outros lugares. Durante anos de sua vida, passou vagando por muitas terras pensando: tenho certeza de que, algum dia, vou tirar a grande sorte e encontrar terras onde haja uma mina de diamantes. Até que um dia acabou morrendo afogado em uma região do litoral da Espanha. Enquanto isso, o homem que havia comprado suas terras continuou cavando, a partir do ponto em que o outro havia parado. 10 centímetros abaixo do lugar onde o primeiro havia parado de cavar, encontrou um veio de diamantes que se estendia por vários hectares, e assim ficou muito rico. Mencionei 10 centímetros, mas na realidade a história dizia que eram apenas 3 polegadas. Uma polegada tem 2,54 centímetros. Se o homem que vendeu as terras tivesse cavado ao menos 10 centímetros a mais, teria encontrado os diamantes que tanto queria, mas em vez disso, desistiu de cavar. Há várias versões dessa história e provavelmente todas se originam de uma história verdadeira ocorrida em algum lugar. Na verdade, ela não é sobre o homem que se afogou no litoral da Espanha, mas sobre aquele que comprou as terras, cavou um pouco mais, encontrou a mina e ficou milionário. Dizem que nos Estados Unidos, um contador de histórias ficou milionário só de narrar esse episódio mais de 5.000 vezes na vida. Isso significa que muitas pessoas ouviram essa história que, de tanto ser contada, transformou esse contador num milionário. Ela representa uma das versões do sonho americano tornando-se realidade. Creio que você já adivinhou o sentido dessa parábola. A maioria das pessoas desiste cedo demais e para um pouco antes de encontrar o sucesso. Aquele camponês poderia ter descoberto a mina de diamantes se tivesse cavado apenas 10 centímetros a mais. Mas em vez disso, pensou: essa terra não é boa, preciso parar de cavar e tentar buscar o sucesso que almejo em outro lugar. Ele procurou minas de diamantes passando por muitos outros locais e continuou pensando do mesmo jeito: aqui não dá. Não, aqui não é um bom lugar. É exatamente dessa forma que a maioria das pessoas age. Todos têm a natureza búdica ou natureza divina em seu interior. Essa história também nos ensina que não importa quem você seja, há diamantes escondidos e adormecidos bem debaixo dos seus pés, no lugar onde você se encontra. Na verdade, eles estão dentro de sua casa, do seu jardim, do seu local de trabalho. Não sei o quanto essa parábola pode lhe ser útil, mas decidi contá-la porque nela está oculta uma verdade universal que irá ajudar muitas pessoas. Em todas as pessoas existe a natureza búdica, ou a natureza divina. De fato, todos os seres humanos são filhos de Deus, filhos de Buda. Essa é a verdade. Se você cavar fundo no interior das pessoas, irá encontrar ali a natureza divina ou búdica. Infelizmente, porém, muitas pessoas desistem de cavar quando ainda estão no meio do caminho. Da mesma forma que o camponês da parábola, as pessoas tendem a pensar: não conseguirei nada cavando neste terreno duro e árido. Costumam dizer: com certeza há pessoas mais talentosas e habilidosas do que eu. Acho que elas são de fato amadas por Deus ou por Buda, mas não é o meu caso. Já nasci desse jeito, por isso sempre fui tratado assim. Essa é a experiência pela qual preciso passar. Essa é a minha história com o trabalho. Esse é o ganho que devo ter. Não sirvo para nada. Como não sou nada, não conseguirei realizar trabalhos bons e importantes. Na verdade, a parábola do camponês garimpeiro mostra que a moral da história é diferente. Se você pensa como ele, está equivocado. É exatamente essa mensagem que ensinamos na Rap Science. O raciocínio e a lógica correta de que todos os indivíduos são filhos de Buda, são filhos de Deus. De que uma mina de diamantes está adormecida aos seus pés. Que você precisa cavar um pouco mais e não ser como a maioria das pessoas, que desiste prematuramente. Essa história nos adverte quanto à nossa tendência de acreditar que somente aos outros
são concedidas boas oportunidades, e que para nós, ao contrário, essas coisas não acontecem. 3. Os seres humanos tornam-se aquilo que pensam. Por que os desejos em nosso coração não se realizam? Tenho ensinado repetidas vezes que os seres humanos tornam-se aquilo que pensam. Você é aquilo que pensa. Seus pensamentos são a imagem do que você será no futuro. Isso não significa que basta pensar em algo para que aconteça. Muitos dirão, tenho pensado sempre em algo, mas até agora nada aconteceu. A parábola da mina de diamantes, sem dúvida, seria uma boa maneira de explicar esse fenômeno, mas vou dar outro exemplo. No final do século XIX, a filosofia chamada as leis do sucesso tornou-se muito difundida nos Estados Unidos, e no século XX ela finalmente começou a florescer. Trata-se da ideia propagada por psicólogos e outros especialistas de que quando você muda sua maneira de pensar, tem chances de ser bem-sucedido. Certo dia, um auxiliar de escritório procurou um professor que transmitia esse pensamento e disse: "Sou auxiliar de escritório numa empresa. Segundo os ensinamentos que você passa, se a pessoa mudar a maneira de pensar, ela pode criar exatamente a situação que mentaliza. Quero sair desse emprego terrível de auxiliar de escritório, virar um homem de negócios bem-sucedido e ficar muito rico. Apesar de ter pensado nisso com frequência, não sou nada além de um simples auxiliar de escritório. O que será que estou fazendo de errado?" O professor respondeu: "Dê uma boa olhada em você no espelho. Qualquer um que olhá-lo não verá nada além de um simples auxiliar de escritório. Se você quer ser um homem de negócios bem-sucedido ou um empreendedor, precisa criar um eu que tenha essa aparência. Precisa manifestar seus pensamentos exteriormente. O simples fato de pensar em algo não é suficiente. Se você pensa numa coisa, tem de mostrá-la por meio das suas atitudes e da sua aparência, e certificar-se de que está exteriorizando a mudança e tornando-a perceptível a quem está ao seu redor. Olhe para você com atenção. Você tem o aspecto de um auxiliar de escritório, nada mais." O rapaz ouviu a resposta do professor e pensou: entendi. O professor orientou para que, em primeiro lugar, trocasse a gravata, depois comprasse um terno novo, mudando assim a aparência exterior. Em resumo, ele queria dizer que se o seu interior mudar, o exterior também mudará. Mas se sua aparência exterior não expressa essa mudança, significa que seus pensamentos não estavam sendo exteriorizados. Mostre seus pensamentos com atitudes e ações. Mesmo que você seja o primeiro-ministro, se usar um uniforme de faxineiro e se comportar como tal, ninguém irá reconhecê-lo como primeiro-ministro. É a mesma coisa em relação aos pensamentos. Você precisa transmitir a imagem certa e uma atmosfera correspondente daquilo que deseja se tornar. Tudo o que está no seu coração e na sua mente precisa ser exteriorizado. É como decidir ser seu próprio relações públicas. É como naquela parábola da mina de diamantes. Não desista antes da hora. Sempre avance um passo a mais. Cave esses centímetros adicionais. O auxiliar de escritório falhou ao não fazer isso. Ele queria ser mais bem-sucedido, mas não estava fazendo o esforço adicional para chegar lá. Sempre digo, seus pensamentos determinam sua vida, mas seus pensamentos precisam ser mais do que meras intenções. Você precisa usá-los para começar algo e depois mover-se ativamente, fisicamente, na direção que quer dar à sua vida. Mostre isso por meio da sua atitude, de suas palavras, de suas ações, de sua aparência. Há muitas formas de exteriorizar seus pensamentos, e é isso que você precisa fazer. Ou seja, não tenha medo de exteriorizar o que está dentro de você. 4. Conhecimento é poder. Eis a verdade. Esforce-se para adquirir 2 ou 3 vezes mais conhecimento que os outros. Sua maneira de pensar é muito importante. As pessoas tornam-se aquilo que pensam. Elas se transformam de acordo com o que pensam. Essa é a verdade. Na minha juventude, estudei muito sobre isso. Apesar de ter sentido complexo de inferioridade,
primeiro procurei adquirir o conhecimento da verdade, quando então compreendi que se não mudasse a minha forma de pensar, não conseguiria progredir. Como citei no capítulo anterior, a primeira coisa que aprendi foi que conhecimento é poder. Saber é poder. Essa é uma citação famosa do filósofo ocidental Francis Bacon. O significado original da palavra saber vem de tempos remotos. Não se trata de simples conhecimento de fatos. Isso é sabedoria. Algo recebido pela graça de Deus. O conhecimento de que precisamos nos é dado como uma bênção por meio de revelações divinas. No entanto, essa sabedoria pode ser entendida simplesmente como conhecimento, num sentido mais prático e comum. Quando entrei na universidade, memorizei a frase "conhecimento é poder", e atualmente percebo o quanto ela é verdadeira. Muitas pessoas avaliam os outros com base no grau de inteligência, além de usar isso como padrão para medir a si mesmo. Mas, quer você seja considerado inteligente ou não, desde que conheça determinados princípios, os resultados serão semelhantes. Aqueles que são inteligentes e os que não são, quando estudam e adquirem o mesmo conhecimento, produzem resultados semelhantes. Não há diferença. Não se trata de ter inteligência inata ou não. Por isso, afirmo de novo, conhecimento é poder. Mesmo que alguém pense que não é inteligente, se adquirir 2 ou 3 vezes mais conhecimento do que outra pessoa que é especialista em determinada área ou trabalho, acabará apresentando melhores resultados. Esse é o sentido da expressão conhecimento é poder. Minha experiência me ensinou que isso é verdade. Meu ponto de partida começou com a leitura de livros. Quando penso na época em que estudei na Universidade de Tóquio, lembro que vivia rodeado por pessoas inteligentes, e como eu tinha vindo do interior, tinha a impressão de que todos eles eram gênios. Sentia-me em desvantagem quando me comparava com eles. Mas quando descobri a força do princípio de que conhecimento é poder, comecei a pensar, se eu acumular conhecimento suficiente, vou poder alcançá-los, e talvez até passe à frente deles. Então disse a mim mesmo, pare de perder tempo pensando se você tem inteligência ou talento necessários para isso. Simplesmente estude, amplie seu conhecimento. Foi o que me incentivei a fazer. Em termos concretos, isso significou ler livros. Eu simplesmente lia tantos livros quanto me era possível. Achava que tinha que ler mais do que aquelas pessoas que eu considerava naturalmente inteligentes, e me esforcei para isso. Li toneladas de livros. Se você acumular conhecimento, as coisas começarão a mudar. Alguém que não conheça determinado assunto jamais conseguirá superar alguém que o domine. Num debate, a pessoa sem conhecimento não terá a menor chance. Claro, o indivíduo naturalmente inteligente irá se destacar na apresentação de seus próprios argumentos e dará a impressão de ser muito esperto, mas ainda assim não será suficiente se comparado com alguém que tenha a necessária bagagem de conhecimento exigida para uma discussão em particular. Se você continuar estudando e acumular 2, 3 vezes mais conhecimento do que os outros, perceberá como o relacionamento com as pessoas ao seu redor vai mudar. Cedo ou tarde, passará a vencer os debates com aquelas pessoas que naturalmente eram inteligentes e ficará surpreso. Uau! O que aconteceu? Você ficará impressionado ao ver o que é possível conseguir por meio de um esforço e de uma disciplina constantes. Às vezes podemos pensar que ter habilidade para fazer alguma coisa seja equivalente a ser inteligente. No entanto, vale a pena repetir mais uma vez. O que realmente importa é que conhecimento é poder, e que com ele será possível reverter situações. No meu caso, a leitura de livros foi o ponto de partida. 5. Tempo é dinheiro. Dinheiro é tempo. O tempo é concedido igualmente a todas as pessoas. O que compreendi em seguida foi o sentido da expressão tempo é dinheiro. Benjamin Franklin foi quem nos legou essa frase famosa. Você irá encontrá-la em inúmeros calendários e livros de citações.
É um pensamento muito difundido e, finalmente, despertei para o seu verdadeiro significado. O dia tem 24 horas, não importa quem você seja, é um fato imutável. E a maioria das pessoas não vive muito mais do que 20.000 dias. Aos olhos da deusa do tempo, somos todos iguais. Não importa se você é alguém muito bem-sucedido ou um completo fracassado, seu dia tem 24 horas. Todos recebem igualmente 24 horas. Não há ninguém que receba 100 horas, por exemplo. E todo mundo é livre para usá-las para fracassar ou ser bem-sucedido. Essas são as nossas condições. Consequentemente, se existe uma coisa como a igualdade, não se trata da igualdade de competência ou de talento, e sim da igualdade de tempo de que todos dispomos. O dia tem 24 horas. Em certo sentido, é dada a todos uma absoluta igualdade. Não importa a posição ou o status na vida, nenhum de nós vive mais do que umas poucas décadas. E no final, o que importa é como você usou as 24 horas que teve à sua disposição a cada dia. Como usou essas poucas décadas que teve para viver neste planeta. No final, isso é o que conta de verdade. Você pode incorporar esta lição facilmente à sua vida quando é jovem. Portanto, quero passá-la a todos os que ainda estão estudando neste momento ou os que começaram a trabalhar há pouco tempo. O dia tem 24 horas. Alguns usam essas 24 horas para se tornarem diretores de empresa. Outros continuam a vida inteira como simples funcionários. Quanto à maneira como você deve usá-las, Deus não ficará gritando do mundo espiritual com um alto-falante dizendo-lhe o que fazer a cada minuto. Não dirá: "Ei você, pare de desperdiçar o seu tempo já. Vamos, esforce-se mais um pouco. Vamos, agora é hora de trabalhar. Agora é hora de estudar. Pare de ficar à toa, sem fazer nada." Deus nos dá 24 horas por dia, nem um minuto a mais, nem a menos. Ele não diminui essas horas para 12 ou 5, nem aumenta o dia para que tenha 25 horas. Ele nos dá exatamente 24 horas todos os dias. O que as pessoas precisam saber é como usar da melhor maneira possível essas 24 horas que nos são dadas. Nossa tarefa na vida é definir continuamente como usaremos as 24 horas do dia. E compreender corretamente esse problema é a maneira de vencer na vida. Esta é uma lição essencial. Portanto, é importante assumir o controle desse tempo e verificar como você poderá usá-lo para deixar o máximo de coisas positivas. Não há sucesso sem perseverança. Existe mais um fator crucial para se tornar bem-sucedido, que é a perseverança. Mesmo que alguém possua um talento muito superior, é impossível ser bem-sucedido se não tiver um coração perseverante. Conseguir sucesso em apenas um dia de 24 horas só é possível em jogos de azar. Se você gasta dinheiro em jogo ou apostas, por exemplo, pode até ser que ganhe muito dinheiro num único dia. Mas saiba que isso não vai acontecer todos os dias. Seja em corridas de cavalo ou casas de apostas, apostar não vai levá-lo muito longe a médio prazo. Pode ser que ganhe uma vez na loteria, mas isso não vai se repetir sempre. A maioria das pessoas que não consegue sucesso, a não ser por meio de jogos de azar, geralmente tem um aspecto em comum: a falta de perseverança. Muitas vezes, vemos jovens que se mostram uma grande promessa. Todos os consideram muito inteligentes. Mas, alguns anos mais tarde, as pessoas começam a comentar: o que aconteceu com ele? Era tão inteligente. Ela mostrava tanto talento. Ele tinha as melhores condições que alguém possa imaginar. Quase sempre, o que essas pessoas têm em comum é a falta de perseverança. Elas não têm o poder de resistir, a persistência necessária para alcançar o sucesso. Em geral, tais pessoas são naturalmente inteligentes e avaliam as situações com bastante rapidez. Se elas fizerem bons julgamentos, isso pode ser benéfico para elas. Mas se fizerem maus julgamentos, o efeito pode ser o oposto. De novo, é como na parábola da mina de diamantes. Se alguém pensa sempre: é óbvio que não vou encontrar nenhuma mina de diamantes aqui,
vou procurar em outro lugar, essa pessoa dificilmente será bem-sucedida. Há muitos indivíduos, por exemplo, que são extremamente inteligentes, mas nunca se sentem satisfeitos, não importa o que façam. Vivem trocando de emprego e não conseguem ficar muito tempo realizando o mesmo trabalho. Se persistissem um pouco mais, poderiam se tornar melhores no que fazem e, com certeza, se sentiriam bem mais felizes. Mas toda vez que surge uma oportunidade de se tornarem profissionais de primeira categoria, acabam desistindo antes da hora. A maioria das pessoas não consegue ser bem-sucedida, apesar de ser inteligente, simplesmente porque não tem perseverança pelo tempo necessário. Uma das razões que leva essas pessoas inteligentes a não obter sucesso é que elas guardam um sentimento de raiva em relação aos outros. Como não possuem paciência, culpam os outros por seus fracassos, dizendo: "Eu não sou bem-sucedida por culpa de fulano." E assim ficam direcionando sua raiva e insatisfação contra os outros. Essas são as razões mais comuns pelas quais mesmo pessoas inteligentes e talentosas não conseguem ser bem-sucedidas. Estes são pontos importantes que precisam ser lembrados. Assim, se uma pessoa não consegue controlar e dirigir a própria mente, significa que não possui a virtude suficiente para conseguir fazer uso dela. Por isso, gostaria que você compreendesse o verdadeiro significado e a importância da famosa citação "tempo é dinheiro". Essa foi apenas uma das pequenas iluminações que obtive quando era estudante. O atalho para a riqueza é saber reduzir o tempo. Outra iluminação que obtive enquanto era estudante é o oposto de tempo é dinheiro. Isto é, dinheiro é tempo. Pode parecer estranho inverter as palavras, mas o sentido dessa expressão é que se você tem certa quantia de dinheiro, consegue comprar tempo. Em outras palavras, se tiver um pouco de dinheiro, poderá encurtar o tempo necessário para fazer determinada coisa e alcançar o sucesso mais cedo. Essa foi outra lição que aprendi quando jovem. Para um empreendedor, saber disso é essencial. O princípio do capitalismo é a acumulação de riqueza. Se muitas pessoas diferentes têm cada uma delas R$1.000, isso não significa muito. Mas se você conseguir acumular várias centenas de milhares, milhões ou bilhões de reais, poderá iniciar grandes trabalhos. Quando se consegue acumular riqueza, torna-se possível realizar grandes coisas e criar novos valores. Em termos simples, este é o princípio do capitalismo. Por outro lado, o princípio do comunismo, que com frequência tenho criticado, é o da igualdade sob o guarda-chuva protetor do Estado. Em outras palavras, a riqueza nesse caso é repartida e espalhada a fim de se conseguir a igualdade. Quando ocorreu o grande tsunami após o terremoto no nordeste do Japão, por exemplo, para ajudar a reconstruir a região, o governo democrático do Japão distribuiu uma quantia de dinheiro para cada pessoa que habitava a zona do desastre. Essa política mostra bem como é o pensamento socialista. No entanto, essa distribuição de dinheiro foi uma dispersão da força da riqueza e não conseguiu criar mais nada. A quantia entregue a cada um não criou valor. Por outro lado, se todos reunissem essa riqueza, poderiam fazer grandes realizações. Isso é algo que eu quero que seja compreendido. Essa, antes de mais nada, é a verdadeira razão pela qual o mundo capitalista e liberal se desenvolveu. Muita gente não entende esse princípio e continua acreditando que as premissas comunistas podem ser bem-sucedidas. Se o seu salário aumentar, ou você poupar muito dinheiro, por exemplo, pode comprar muitos livros e uma casa com espaço suficiente para seus livros. No entanto, sem dinheiro, provavelmente precisará de muito tempo para conseguir a mesma coisa. Com dinheiro, você pode comprar um carro ou bilhetes para o trem-bala, ou viajar de avião e chegar a qualquer parte mais rápido do que nos velhos trens. Quando era estudante, muitas vezes fui obrigado a pegar um barco do porto de Chiba até minha cidade natal, na província de Tokushima. Na época, os bilhetes de trem-bala ainda eram muito caros, e indo de barco, eu gastava bem menos da metade do dinheiro para chegar em casa.
mas de barco levava 24 horas para ir de Chiba a Tokushima, e eu tinha de passar a longa viagem descansando e lendo. Só bem mais tarde consegui pagar pela passagem do trem-bala. Nem preciso dizer que naquela época de estudante não tinha dinheiro para pagar uma passagem de avião. Algumas pessoas compravam bilhete de avião com desconto para estudantes, mas mesmo com esses descontos, as tarifas eram caras demais para mim, e nunca voei para parte alguma. Ou seja, a riqueza é um meio eficaz para encurtar o tempo. Essa é outra lição importante que eu quero que você aprenda. 6. Divida os grandes problemas em partes menores. Nunca sairá um javali maior do que a montanha. Gostaria de destacar mais um ponto a respeito de como ser bem-sucedido. Quando se é jovem, os problemas tendem a parecer muito maiores do que são na realidade. Muitas vezes, surgem problemas complicados, como se fossem uma montanha impossível de escalar, e acabamos pensando, nunca serei capaz de resolver isso. Parece que isso acontece com frequência com os jovens. Mas há um ditado que diz, nunca sairá um javali maior do que a montanha. Não importa o quanto o javali seja grande, ele nunca será maior do que a montanha. Muitos caçadores podem pensar, esse javali é enorme, é muito assustador, não vamos persegui-lo, e acabam saindo correndo para casa. Mas a verdade é que não existe um javali maior do que uma montanha. Esse ditado é uma advertência às pessoas que tendem a se assustar sem motivo e não conseguem alcançar sua meta porque desistem por causa de um medo irracional. Ou, em outras palavras, se você tem um problema muito complicado, divida-o em partes menores e tente resolvê-lo a partir daí. Tornando-o menor, você conseguirá superá-lo. Deixe-me dar outro exemplo. Algumas pontes exibem uma placa informando que veículos com mais de 5 toneladas não estão autorizados a passar por elas. A ponte não foi construída para suportar veículos mais pesados do que 5 toneladas. Por isso, caminhões acima desse peso não têm passagem permitida. A ponte consegue sustentar com segurança apenas veículos com menos de 5 toneladas, não mais. Mas pense no que essa ponte pode suportar ao longo do dia. Um número sem conta de caminhões e carros passam por ela diariamente. O peso total desses veículos provavelmente é de centenas ou milhares de toneladas. Portanto, embora a ponte só possa suportar até 5 toneladas de peso por vez, se multiplicarmos isso ao longo do dia, veremos que ela suporta centenas e até milhares de toneladas. Na vida, ocorre exatamente a mesma coisa. Se você tentasse levantar centenas ou milhares de toneladas de uma vez, nunca conseguiria. O fardo seria tão pesado que iria esmagá-lo. Mas se você conseguisse levantar 5 toneladas por vez durante um dia inteiro, poderia carregar várias vezes esse peso. Assim, da mesma maneira que a ponte, no final do dia, teria carregado um total de centenas, talvez milhares ou dezenas de milhares de toneladas. Aqueles que não desistem tornam-se vencedores. É importante compreender que você não conseguirá resolver todos os seus problemas de uma só vez. A razão pela qual as pessoas começam a se sentir estressadas, incapazes, subjugadas ou mesmo inclinadas ao suicídio é que elas querem resolver todos os seus problemas num único dia. Pare de se impor uma tarefa tão desafiadora. Use a janela que cada dia lhe oferece e divida seus problemas em pequenas partes que caibam dentro de um único dia. É assim que você pode resolver seus problemas. Se seguir este método simples, não se sentirá arrasado. Ao contrário, terá força para continuar em frente e progredir. Retomando o assunto dos estudos e da inteligência inata, há muitas pessoas que fazem a mesma coisa com os estudos. Elas pensam, para alcançar essa meta, preciso estudar esse tanto. Mas isso simplesmente é demais para mim, não vou conseguir. Mas você pode usar o mesmo princípio. Divida o grande problema em partes menores. Se você estudar um pouco todos os dias, um dia alcançará sua meta. Algumas pessoas podem levar 1 ano, outras 3 ou 5.
Mas se você estudar todos os dias, sem dúvida, chegará onde quer. Em suma, se você não desistir, vencerá. Se você é do tipo que sempre escolhe o caminho do menor esforço e desiste com facilidade, mesmo que seja inteligente, dificilmente será bem-sucedido. Por outro lado, se você tem paciência e perseverança, se trabalha duro e usa o princípio de dividir seus grandes problemas em frações pequenas, em partes mais fáceis de manejar, e continua cuidando dos seus problemas todos os dias, um por um, não para nunca de lutar, mesmo não sendo uma pessoa naturalmente brilhante, você conseguirá ser bem-sucedido. Acredite em mim, é uma promessa. Neste capítulo, usei alguns exemplos simples para ajudar os que se sentem jovens a encontrarem o caminho do sucesso. Espero de coração que meus conselhos sejam úteis.